Sem dúvida nenhuma, a palma forrageira é consolidada e indispensável à pecuária no semiárido brasileiro. Talvez sejamos, na atualidade, o maior detentor do acervo genético das cactáceas no mundo. Com inúmeras variedades e as suas particularidades, o conhecimento técnico das principais cultivares promove subsídios para o manejo adequado da cultura palma forrageira, em prol do melhor desempenho do vegetal e também do animal que o consome. Dessa forma, convidamos vocês a assistirem essa excelente videoaula com a pesquisadora Maria de Conceição da Silva acerca do tema botânica e cultivares da palma forrageira. A pesquisadora tem formação em graduação, mestrado e doutorado em zootecnia com ênfase na produção de forragem. Ela integra um grupo de pesquisa do Instituto Agronômico de Pernambuco que desenvolve estudos com a cultura palma forrageira há mais de 40 anos. Faz parte desse grupo o pesquisador Djalma Cordeiro dos Santos. Dessa forma, vamos então conhecer um pouco mais sobre botânica e cultivares com essa excelente videoaula. Vamos juntos. Saudações, caros ouvintes. Esta é uma pequena explanação do capítulo Botânica e Cultivares, qual faz parte do livro intitulado Palma Forrageira do Plantio à Colheita, publicado pela EPAMIG neste ano de 2020. O referido capítulo foi elaborado por Djalma Cordeiro dos Santos, Francisco Abel Lemos Alves, Erinaldo Viana de Freitas e esta que vos fala, Maria da Conceição Silva. Todos somos pesquisadores do Instituto Agronômico de Pernambuco. Eu, como zootecnista de formação, com doutorado, também em zootecnia, área de concentração forragicultura, me esforçarei para expor de forma sucinta sobre o referido tema. No presente slide, temos o retrato da vegetação nativa do semiárido brasileiro no início do período seco do ano. Trata-se de uma região com grandes restrições hídricas, causadas por irregulares distribuições de chuvas, baixas quantidades desses índices pluviométricos e altas taxas de evapotranspiração. A agricultura e a pecuária, as quais são expressivas na região, se apresentam como atividades de risco, exceto a agricultura irrigada, apesar de que, numa estimativa otimista, apenas 2% destas áreas são irrigáveis. Mesmo nesse cenário, a pecuária apresenta menor risco que a agricultura em condições de sequeiro, a qual tem como destaque a bovinocultura, caprinocultura e ovinocultura como atividades relevantes na região. No entanto, em função da estacionalidade produtiva destas pastagens, em que a disponibilidade de forragem cai bastante no período seco do ano, tanto a sobrevivência como a produção desses animais ficam dependentes de suplementos alimentares. Nessas condições, o melhoramento animal é uma importante ferramenta utilizada na obtenção de superiores índices zootécnicos. Espécies animais e raças mais adaptadas às condições adversas de meio devem ser utilizadas. Nesse contexto, tanto o buzerá como caprinos se apresentam como opções relevantes para a região. Em se tratando de raças, não poderia deixar de mencionar a importância das raças nativas e o uso destas raças no melhoramento animal local, principalmente pela alta adaptabilidade que estes animais apresentam diante das condições adversas de meio. A criação de diferentes espécies animais em uma mesma propriedade é uma prática comum utilizada pelos produtores do semiárido. Muitas vezes caprinos e ovinos, outras vezes caprinos, ovinos e bovinos, os quais têm diferentes hábitos alimentares. E isso faz com que o aproveitamento da vegetação nativa também seja otimizado, em face dessa vegetação se apresentar em diferentes estratos, com diferentes espécies estas que pertencem a diferentes famílias.
Diante do exposto, o déficit hídrico em grande parte do ano, muitas vezes associado a solos rasos em áreas locais e à estacionalidade produtiva das pastagens, dentre outros fatores, demandam a geração e a utilização de tecnologias que viabilizem a convivência com o semiárido. Dentre estas tecnologias, é possível destacar o diferimento de pasto e o cultivo de espécies exóticas adaptadas às condições locais. A exemplo dos capins urochloa, pânico, búfel e pangolão, conforme apresentados no presente slide. Aqui é possível observar uma área de pasto diferido. E como o processo de diferimento prejudica bastante a qualidade nutricional desse alimento disponível, é importante a realização de suplementos proteicos e minerais para que os índices produtivos dos animais não venham a ser prejudicados também. Entre as culturas anuais, é possível destacar o milho, o sorgo, o milhete e o capim-elefante como as mais utilizadas no semiárido para a conservação de forragem, notadamente para a produção de silagem. Mesmo nas condições do semiárido, em que as precipitações pluviométricas muitas vezes são inferiores a 500 milímetros anuais, nos anos considerados normais, as plantas se desenvolvem bem e é possível obter altas produtividades com a cultura do sorgo. Contudo, em anos considerados secos, o que significa dizer que há déficit hídrico mesmo no período chuvoso, até o sorgo fica raquítico e com a altura imprópria para a colheita, o que consequentemente dificulta a ensilagem. Diante do exposto, tanto para o semiárido como para a pecuária local, a palma surge como uma alternativa alimentar para os rebanhos produtivos desta região. A palma forrageira é um alimento aquoso, o qual possui em média de 85 a 90% de água e uma água de boa qualidade para os animais. Trata-se de uma importante fonte de carboidratos e minerais. Contudo, não atende às exigências nutricionais de proteína e fibra dos ruminantes, fazendo com que seu fornecimento deva ser associado a outros alimentos que corrijam tais deficiências. Durante décadas, as variedades de palma forrageira gigante, redonda, clone IPA 20 e miúda foram as mais cultivadas no Brasil, até o início dos anos 2000, em que a cochonilha do carmim se tornou praga e devastou inúmeros palmais na região, causando grandes prejuízos econômicos aos produtores e à pecuária local, exceto nas áreas em que os palmais eram formados pela palma miúda, variedade esta resistente à referida praga. Considerando os dados do último censo agropecuário realizado pelo IBGE, um colega da Universidade Federal de Pernambuco destaca em verde os municípios dentro de cada estado do Nordeste que cultiva palma. Este mapa está disponível numa cartilha sobre palma forrageira, publicada em 2019 pela Sudene com apoio do IPA. Com base em relatos históricos, tudo leva a crer que a primeira introdução de palma no Brasil veio do México, via navio de escravos para o Rio de Janeiro. Quanto às introduções realizadas pelo IPA, estas foram provenientes tanto do México quanto dos Estados Unidos e tiveram por objetivo ampliar a base genética da cultura no país. Ampliação esta que reflete uma maior diversidade genética, seja pelas novas populações introduzidas, seja pelas combinações híbridas obtidas durante o melhoramento da palma, o que permite a seleção de clones superiores em adaptação e produtividade. Os clones de palma forrageira cultivados no Brasil
estão dentro da classificação taxonômica apresentada no presente slide, com destaque para os gêneros Opuntia e Nopalea, os quais são de maior utilidade para o homem. Contudo, fatores como variabilidade fenotípica e os frequentes casos de poliploidia, que ocorrem nas populações que se reproduzem tanto vegetativamente como sexualmente, dificultam a classificação taxonômica dos organismos que constituem essa subfamília. Tradicionalmente, os descritores morfológicos são muito utilizados em avaliações de diversidade genética. Contudo, a eficácia dessa caracterização pode ser afetada tanto pelo nível de hibridação dentro das espécies avaliadas, como pelos fatores ambientais, a exemplo do apresentado nas figuras A e B, nas quais a presença ou a ausência do solo influenciou a morfologia dos brotos de palma. Os cladóides são nada mais nada menos que caules modificados, espessos e suculentos, que armazenam grandes quantidades de água e carboidratos. E de acordo com as variedades de palma, estes podem apresentar-se em diferentes tons de verde e diferentes formatos, conforme a classificação do presente slide. A flor é importantíssima para a classificação taxonômica de uma planta, e diversas são as características que tornam a flor da palma única. Entre elas é possível destacar o formato das pétalas, vários estames dispostos em espiral, um pistilo com 4 ou mais carpelos fundidos e um ovário unilocular. Mesmo sendo comum flores nos tons de vermelho em Nopalea e amarelo em Opuntia, é possível encontrar espécies com flores em mais de uma cor, a exemplo da Opuntia atropis, cultivar F8, apresentada na figura A. Os frutos tendem a apresentar tons de cores semelhantes às encontradas nas flores. Quanto ao formato, estes podem ser classificados em alongado, elíptico estreito, elíptico, redondo, achatado e oval, conforme a classificação do presente slide. Estudos filogenéticos sugerem uma revisão na taxonomia de espécies de Opuntia. Neste sentido, utilizando-se da genética molecular de plantas, uma classificação para a família Cactácea em nível de subfamília e tribos pode ser observada no presente slide. Sheivan 2001 vai mais além e descreve para o gênero Opuntia 11 subgêneros, de forma que o Nopalea passa a ser um desses subgêneros da Opuntia. Considerando estas informações classificatórias, afirmamos no presente capítulo que os clones de palma forrageira cultivados no Brasil pertencem ao gênero Opuntia e subgêneros Nopalea e Platyopuntia. Avaliações histológicas demonstraram existir diferenças anatômicas entre variedades de palma forrageira cultivadas no Brasil. Nesta tabela é possível detectar uma superioridade da palma IPA 200-174 ou orelha de elefante africana quanto à espessura de cutícula, o que pode significar adaptações anatômicas que dificultam a perda d'água por transpiração. Observa-se ainda uma maior razão perímetro-área de cladóides na palma IPA 200-021 ou F21, o que pode expressar uma maior densidade de células do mesófilo em função de uma maior concentração de tecidos fotossintéticos, o que é comum na espécie Nopalea costellifera. Em trabalho realizado por Moura 2012, constatou-se que para as variedades de palma apresentadas nesta tabela, tanto a área como a espessura da epiderme e da hipoderme variaram em função das condições de meio, ou seja, estação seca e chuvosa do ano. É importante destacar que a água disponível foi o fator de maior variação entre as avaliações realizadas. Independente dos clones avaliados, Silva e colaboradores 2010 observaram paredes celulares primárias e lamelas médias bem lignificadas, além de paredes celulares secundárias espessas,
podendo destacar a palma IPA 20174 ou orelha de elefante africana por apresentar uma epiderme mais espessa, conforme pode ser observado na figura D. Contudo, estas estruturas podem variar com a idade das plantas. Avaliações anatômicas do tecido fotossintético da palma demonstraram que a Opuntia ficus indica tem o dobro do número de estômatos quando comparada a uma Nopalha cochenilífera, os quais também são maiores. Quanto aos espaços intercelulares observados na figura B, estes provavelmente são ocupados por substâncias em trânsito na planta, os quais apresentam uma alta concentração de água. Tanto é que, com a seca, estes espaços diminuem e a planta murcha. A diminuição destes espaços também ocorre com o avanço da idade, quando se eleva o nível de lignificação da palma. As cultivares gigante, redonda e clone IPA 20 da espécie Opuntia ficus indica, bem como a miúda da espécie Nopalha cochenilífera, foram as palmas utilizadas no Brasil como forrageiras durante décadas. Entretanto, com a ocorrência da cochonilha do carmim, essas cultivares de Opuntia passaram a ser substituídas por variedades resistentes à referida praga. Dessa forma, os clones de palma forrageira apresentados nesta tabela são os recomendados pelo IPA para cultivo na atualidade, por serem resistentes à cochonilha do carmim, bem como de alta produtividade e adaptados às condições do semiárido. Essa numeração de IPA 100.004 atribuída à palma miúda, IPA 200.205 atribuída à palma IPA sertânea, e IPA 200.016 atribuída à palma orelha de elefante mexicana, se refere ao número desses acessos dentro do banco de germoplasma do IPA. Vale destacar que os cladóides mais largos e um hábito de crescimento estendido da palma orelha de elefante mexicana devem ser considerados na definição do espaçamento de plantio desta cultivar. A mesma também se apresenta com a maior pilosidade quando comparada às demais variedades mencionadas, de forma que os pelos ficam aglomerados em tufos e dispostos em toda a área do cladódio. Tudo leva a crer que a palma IPA sertânea surgiu por um processo de mutação via semente botânica. Mutação esta causada pela ação do fogo após a queima de um palmal da cultivar miúda. Trata-se de variedades muito parecidas, contudo, a IPA sertânea apresenta uma menor brotação e cladódios maiores do que a palma miúda. A palma miúda, ou também conhecida como palma doce, é cultivada no Brasil há décadas e requer melhores condições de meio do que os clones de Opuntia ficus indica. Esta cultivar é mais recomendada para as áreas mais úmidas do semiárido, a exemplo do agreste de Pernambuco e parte dos estados da Paraíba e de Alagoas. Se destaca por apresentar uma alta capacidade de brotação e maiores teores de matéria seca e carboidratos, quando comparada aos clones de Opuntia ficus indica. A orelha de elefante mexicana foi introduzida no Brasil pelo IPA em 1996, cedida pela Universidade de Chapingo, no México. Trata-se de um genótipo muito adaptado às condições do semiárido brasileiro, onde se destaca por apresentar uma alta produtividade, podendo até ser considerado como o clone de palma forrageira mais produtivo da atualidade. Os clones de palma caracterizados nesta tabela encontram-se em avaliação no Programa de Melhoramento Genético do IPA, estando já na última fase que antecede o registro. Trata-se dos clones IPA 200.008 ou F8, IPA 200.021 ou F21 e IPA 200.174 ou orelha de elefante africana. Todos são oriundos do México e se apresentam como de alta produtividade e adaptados às condições do semiárido pernambucano. A palma F8 é uma Opuntia atropis, de alta brotação e alta produtividade. É capaz de emitir flores tanto nos tons amarelados como avermelhados e produz cladódios brilhantes e vigorosos. Contudo,
Trata-se de uma variedade de média resistência à cochonilha do carmim. A F21, por sua vez, classificada como uma nopalha, mas sem espécie definida, também se apresenta como de média resistência à cochonilha do carmim. E mesmo esta sendo superior em brotação quando comparada com a F8, é semelhante em produtividade nas mesmas condições de cultivo. A palma orelha de elefante africana, pertencente à espécie Opuntia undulata, foi introduzida no Brasil pela Embrapa e apresenta-se menos produtiva e mais espinhosa do que os clones já mencionados. Trata-se de um genótipo adaptado às regiões mais secas do semiárido, a exemplo do sertão pernambucano. Características como maior brotação e menor espinhosidade têm sido obtidas pelo IPA em progenes desta cultivar. Apesar de ser maior o número de referências bibliográficas utilizadas na elaboração do capítulo do livro, neste slide se encontra apenas as citadas nesta apresentação. Conforme falei lá no início que seria uma explanação sucinta do capítulo Botânica e Cultivares, aproveito este último slide para deixar meu contato e agradeço a atenção de todos.